Oi, eu sou a Brenda, eu sou estudante do CFNP, do 9º ano, e hoje eu vim falar sobre algumas coisas, sobre alguns tópicos. O primeiro deles é a amizade. O que eu posso falar sobre amizade é só o que eu vivi. A amizade é um sentimento puro, um sentimento de amor, e é um sentimento de família, mesmo a pessoa não sendo do seu sangue. É quando você faz de tudo por uma pessoa, independente de qualquer coisa. E eu acho que a amizade é um sentimento que se descobre e se constrói. Agora vamos falar sobre outro tema, a solidariedade. A solidariedade para mim sempre foi um tema muito difícil de se falar, porque eu não acredito em solidariedade. Quando eu falo isso, as pessoas elas se espantam um pouco. Mas por quê? A solidariedade é quando você faz algo para uma pessoa sem querer nada em troca. E pra mim isso não existe, porque a gente sempre vai querer algo em troca, mesmo que seja uma coisa boa. Por exemplo, eu dou comida pra uma pessoa que tá precisando, ou roupas, ou eu faço algo bom, mas eu sempre quero a felicidade dela em troca. E mesmo sendo uma coisa boa, eu quero algo em troca. Então eu acho que o sentimento de solidariedade não é um sentimento que existe. Existe sim a empatia, que é você se colocar no lugar do outro e entender o que ele tá passando e ajudar a pessoa. Mas a solidariedade não. Agora vamos falar sobre outro tema, a violência. A violência é uma coisa muito séria e que me assusta bastante, porque é um tópico muito difícil de se falar. Existem vários tipos de violência, mas as principais faladas são a violência física e a psicológica. A violência física é quando a pessoa ela machuca o seu corpo, né? Então é bem difícil, porque dá pra ver e fica machucado, dolorido. Mas eu acho que a violência psicológica é a pior de todas, porque eu sei por experiência própria que demora muito pra gente entender o que tem dentro da gente. E aí quando uma pessoa de fora vem e machuca isso, é muito difícil da gente reconstruir isso de como era. Então, a violência é uma coisa que me preocupa muito, porque as pessoas hoje em dia elas tratam como se fosse uma coisa muito normal e como se a violência tivesse justificativa. Não, a violência não tem justificativa, você não pode ser violento de nenhum jeito. Agora sobre a corrupção. A corrupção ela é muito difícil também de se falar, porque ela é um tema muito pesado. Eu sei que quando se fala de corrupção, a gente logo pensa em corrupção política, né? Uma coisa grande, um deputado, um prefeito, um presidente. Mas na realidade, a corrupção, ela tá nas nossas vidas, né? Ela tá em coisas muito pequenas, como furar a fila da padaria. Por quê? O que é corrupção? Corrupção é você ser corrupto, é você corromper algo. Então, quando o presidente, ou o deputado, ou o prefeito, ou sei lá, o senador, ele é corrupto, ele corrompe a lei. Que a lei você não pode pegar esse tanto de dinheiro, mas a pessoa vai lá e pega, então ela corrompe a lei. E a corrupção na fila é a mesma coisa. Se você sabe que tem uma fila e que tem uma primeira pessoa que tá esperando há muito tempo pra pegar aquilo, e você vai lá e fura a fila, você tá corrompendo aquela lei. Então a corrupção é uma coisa que o próprio ser humano desenvolveu e que é muito preocupante. E agora por último, vamos falar sobre o direito de todos. Eu acredito que em toda a sociedade existem direitos e deveres. Só que vocês já pararam pra pensar que nós só temos direitos porque nós fazemos nossos deveres. Então, por exemplo, se eu trabalho 3 meses direto, que é o meu dever, eu tenho direito a 2 semanas de férias, por exemplo. Só que o que me deixa mais chateada é que mesmo muitas pessoas cumprindo esses deveres, elas não têm esses direitos. Então tem muita gente que trabalha, que estuda, que faz de tudo e que às vezes não tem direito a uma simples coisa como comida ou água ou até ser feliz. Então, pra mim não existe sim um direito que é de todos, mas não existe um direito que todos têm, entende? Então foi isso, professor, espero que o senhor tenha gostado. Eu falei um pouquinho sobre o que eu entendo sobre esses assuntos e eu tive que regravar o meu vídeo porque ele estava dando problema e eu não consegui enviar. Por isso que eu só enviei agora para o senhor, mas muito obrigada pela compreensão e por ter aceitado o meu trabalho, mesmo um pouco depois.
Mas eu queria agradecer pro senhor e dizer que eu tô um pouco chateada porque o senhor não vai ser mais meu professor ano que vem, porque eu gosto muito do senhor. Mas então é isso. Beijo. Tchau.